com muita alegria que nesta igreja paroquial de Val de Figueira, aqui no Aciprestado, na Vigararia da Almada, igreja entregue à Companhia de Jesus e a um pároco jesuíta, o Padre António Moraes, a que viemos gravar estes programas. Uma igreja esplêndida, todas as igrejas são, mas esta pelo seu tamanho, a sua beleza, a sua novidade artística. Me dá muito gozo poder estar aqui a gravar estes programas. Situando um bocadinho o nosso percurso, nós fizemos o começo da segunda semana. Começámos com o chamamento de Cristo Rei, vimos a meditação dos binários, das bandeiras, vimos algum mistério da vida oculta e agora entramos na vida pública. E a vida pública é muito importante, meditar a vida pública do Senhor para nos apropriarmos dos seus sentimentos, dos seus mistérios, dos seus discursos, das suas palavras. A vida pública é nossa hoje. Nós não somos monges de clausura nem monjas. A vida pública é nossa. No trabalho, na casa, na família, na doença, no hospital, na escola, na fábrica. Estamos em vida pública. Então ir lá aos mistérios da vida de Jesus nos poderá ajudar a viver também a nossa vida evangélica. Como cristãos mergulhados neste mundo, a viver o Evangelho. A primeira coisa importante é que Santo Inácio, nos exercícios, coloca muito a graça a pedir. E a graça a pedir é conhecimento interno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo por dentro. Os judeus conheciam-no só por fora. E os fariseus também. Conheciam a cor da cara, a barba, a cor dos olhos, o tom de voz, o tamanho, os gestos, mas não o conheceram por dentro. E Inácio pede-nos que supliquemos muito esta graça, o conhecimento interno de Jesus. Interno porque queremos conhecê-lo por dentro, as suas virtudes, os seus sentimentos, o seu coração, o seu modo de pensar, e também conhecimento por dentro de nós, ou seja, não seja só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento do nosso coração. Então esta graça do conhecimento interno é algo importante para sempre, mas de um modo particular para continuarmos esta segunda semana agora com os mistérios da vida pública. Por outro lado, é importante cair na conta que há aqui um processo, diria, de contemplação, de meditação, de nos irmos lendo, meditando os textos e trazê-los para a nossa vida. Trazer o texto para a nossa vida. O que é que isto quer dizer? Cada um se deve perguntar o que é que este texto tem a ver comigo e como é que eu vou tentar pô-lo em prática na minha vida pública. Já doente, já cansado, já reformado, ainda a trabalhar, ainda na universidade, como é que eu vou pôr em prática estes textos? Ou seja, como é que eu me vou deixar interpelar por eles para ser um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã, um jovem, um adulto mais evangélico? Então, é este o caminho da vida pública para nos ajudar a uma identificação progressiva, porventura lenta, com Nosso Senhor Jesus Cristo. Imitá-lo, segui-lo, ser como Ele. E por isso os textos nos ajudam a assumir os mistérios da vida dele. Mistérios que, sendo contemplados, nos ajudarão a perceber com o coração, não só com a cabeça, com a inteligência, com a memória, mas com o coração e depois com a vontade. A nossa vontade quer aderir e quer viver ao jeito de Jesus e viver como ele viveu os diversos mistérios. Outra dimensão
que é importante nesta segunda semana, e que se calhar nós só veremos depois da Páscoa, é nesta fase da segunda semana que Santo Inácio põe o que está a fazer os exercícios, a fazer a eleição e a ensinar umas regras para fazermos a eleição. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer neste momento da vida? Então, também a segunda semana nos levará a momentos fortes de decisões para a nossa vida, que são muito importantes, são o mais importante. Entretanto, há umas regras de discernimento para a segunda semana. Assim como tivemos umas regras para a primeira, que eu tentei explicar na devida altura, já lá vão uns meses, quando rezámos o pecado e rezámos depois do princípio e fundamento. Agora há umas regras para a segunda semana, um bocadinho mais difíceis, se calhar, de entender, mas depois lá chegaremos e tentaremos, eu e vós, partilharmos essas regras para serem luz para o nosso caminho. Regras que são de uma sabedoria interior e espiritual muito grande e que nos ajudarão a entrar neste mistério. Finalmente, poderia dizer, depois da meditação do Rei, das bandeiras, dos binários, do terceiro grau de humildade, nós, de alguma maneira, já optámos por Jesus. Mas agora vamos ver qual foi os passos da vida dele para irmos assumindo na vida cada um desses passos. Passos significa cada faceta da humildade, da misericórdia, da bondade, um Jesus bom samaritano, um Jesus transfigurado, um Jesus que faz um milagre, um Jesus que faz um discurso. Olhar para este Jesus e querermos assumir na vida o que ele foi, a maneira como ele viveu. Então a vida pública é uma escola de vida, é uma escola evangélica. É verdade que Jesus viveu uma vida pública só cerca de 3 anos, mas aí está muito de ensinamento, muita faceta do mistério da sua vida e do seu amor para nos ajudar a viver com mais intensidade. Então, isto é um projeto e queremos começá-lo hoje com esta introdução e depois com várias meditações sobre alguns mistérios da vida pública para que cada um de vós em casa reze esse mistério, pegue na Bíblia, leia e reze esse mistério para nos apropriarmos dele, para o fazer vida da nossa vida. Porque Jesus em cada mistério tem alguma coisa para nos dizer e o Espírito Santo em cada mistério tem algum ensinamento a dar-nos. Então precisamos de abrir o coração e a alma a esses mistérios para nos deixarmos envolver por eles. Eu ia quase a dizer ensopar por eles, como nos deixamos ensopar quando mergulhamos numa piscina. É mergulhar nestes mistérios de Jesus para os fazer nossos, para que depois na vida se perceba que este homem, esta mulher, este casado, solteiro, porventura já doente, porventura este padre, é um homem evangélico, é uma mulher evangélica. Os mistérios do Evangelho vão transformando um bocadinho, quem dera que fosse muito, um bocadinho o nosso coração, a nossa maneira de falar, de amar, de agir, de ser mais justo, mais verdadeiro, mais caridoso, mais humilde. E os mistérios nos vão dando essa graça. Não esquecer a graça a pedir.
no começo de cada meditação, pedir a graça, conhecimento interno do nosso Senhor Jesus Cristo, para melhor o seguir e amar, para melhor o imitar. É isto o importante. É isto que Inácio nos faz caminhar ao longo da segunda semana, num caminho, afinal, evangélico. Ele não faz mais que nos colocar perante textos do Evangelho que nos façam viver ao jeito de Jesus. Ficamos nesta introdução, que me parece importante, para vos ajudar a tomar consciência da riqueza da segunda semana. Uma semana que é longa, já começamos com a meditação do Rei, já passámos por outras meditações, mas agora estes textos da vida pública nos vão ajudar ainda a optar mais por Jesus, porque conhecendo-o, quereremos ser como ele foi, quereremos amá-lo mais, que desejaremos dar testemunho dele, quereremos assimilar na vida aquele texto, aquelas palavras, aquela sensibilidade, aquela humildade, aquela virtude de Jesus. E caminharemos assim ao longo desta segunda semana. Que o Senhor vos ajude a vós e a mim a sabermos viver uma segunda semana dos exercícios espirituais com este encanto, com esta paixão interior. O primeiro texto que eu vou propor, depois da introdução que fizemos há pouco sobre os mistérios da vida pública, vai ser exatamente sobre o Evangelho do domingo passado, a transfiguração do Senhor. Para seguirmos também um bocadinho o nosso caminho, o nosso itinerário quaresmal, pensando em alguns mistérios de Jesus que a Quaresma coloca diante de nós. Então este mistério rico, Jesus sobe ao Monte Tabor e leva consigo Pedro, Tiago e João, os seus amigos mais prediletos. E chegando ao cimo do monte, diz o Evangelho, que Jesus e os apóstolos rezaram. Então a transfiguração é um acontecimento que vem depois de duas atitudes importantes. Primeiro, subir ao monte, deixar a planície. É isto que precisamos de fazer, subir ao monte, deixar a planície, deixar a vida, deixar o dia-a-dia, deixar as preocupações, deixar as ganâncias, deixar as invejas, deixar a planície, como quem deixa a mochila cá embaixo para poder subir ao monte. E depois rezar. E só depois de deixar e subir e rezar é que Jesus é transfigurado. Nós é a mesma coisa. A transfiguração de Jesus é modelo da nossa. O Espírito Santo há de nos querer transfigurar nele. Transfigurar é ter uma cara, uma figura. Não é o rosto que importa, é o coração. Ter um coração transfigurado, ter uma mente transfigurada. Ou se quiserem, eu podia usar outra palavra. A transfiguração nos faz perceber o caminho para a nossa cristificação. A minha inteligência, o meu coração, a minha vontade, a minha afetividade estarem cristificadas. É isso, ao jeito de Jesus no Monte Tabor, transfigurado. O texto depois diz que Jesus ficou em diálogo com o profeta Elias e com Moisés. Parece que é o Antigo Testamento que dá as boas-vindas ao Novo. É tão bonito isto. É a lei em Moisés e as profecias no profeta. E é a conversa dos três que os apóstolos testemunharam que houve esse diálogo. Então,
perceber que é preciso entrar também nestes mistérios de diálogo com os textos do Antigo Testamento, com Moisés, com Elias e com tantos outros textos, com Jesus e como Jesus. Depois segue-se a Transfiguração. Transfiguração é um bocadinho Jesus no itinerário da sua vida pública, em que a sua divindade já aparecia quando fazia milagres, a sua divindade aparecia quando dizia palavras de sabedoria, quando expulsava demónios. Era a sua ação divina já a agir. Mas a Transfiguração é Jesus a levantar o véu da sua humanidade para que os apóstolos vissem a sua divindade. A sua divindade num corpo transfigurado, num rosto transfigurado, brilhante, maior que o sol, branqueado mais que nem lavadeira nenhuma podia branquear. Então, este texto nos põe perante um Jesus que é verdadeiro Deus, uma divindade que aparece aos apóstolos. Por isso Pedro diz aquelas palavras: ó Senhor, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e deixa-nos ficar aqui a olhar para ti e a contemplar-te. Quando se encontra a divindade e quando se encontra Jesus com o coração, a gente quer estar com Ele, quer ficar nele, quer aprender com Ele, quer contemplá-lo, quer ficar mais próximo, quer apaixonar-se mais. Então foi isto que os apóstolos tiveram a graça de pedir, Pedro, em nome de todos. Estar no quentinho da consolação é sempre bom. Quando a gente tem consolação espiritual, como quando está frio, estar junto da lareira é mais agradável do que estar ali fora na rua a apanhar chuva e vento. Então também eles queriam estar ali. É uma comparação da vida do cotidiano. Estar mais perto de Jesus e fazer 3 tendas. Mas reparem, Pedro não quer uma tenda para ele, outra para João, outra para Tiago. Não. As tendas são para Jesus, para o profeta e para Moisés. As tendas são para eles. Parece que se esquecem de si próprios ao contemplar aquela maravilha de Jesus transfigurado. Quem dera que fôssemos assim, ao contemplar Jesus, esquecêssemos de nós mesmos, ao contemplar um sacrário, ao contemplar Jesus numa custódia, ao contemplar Jesus no pobre, ao contemplar Jesus no doente, nos esquecêssemos de nós próprios para nos deixarmos abrir ao dom da graça que nos salva e nos liberta. Depois há aqui um toque divino. Ouvimos o Pai falar. E o Pai vai dizer: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. O Pai do céu, no Evangelho, fala muito poucas vezes. Parece que só 2, talvez 3. Porque há um som que se ouve lá uma vez, parece ser a voz do Pai. Mas falou no batismo e agora fala na Transfiguração. E quando o Pai fala, é sempre para falar do Filho. É sempre para chamar a atenção sobre o Filho. É sempre para nos lançar para o Filho. Então o Pai hoje diz-nos: este é o meu Filho, escutai-o. É esta a vontade do Pai, que a gente escute o Filho, que é a sua palavra. Jesus é a palavra do Pai. E que gosto maior terá o Pai que nós cristãos neste mundo, nesta vida, no dia a dia, no trabalho, saibamos escutar a palavra que é Jesus. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Escutar Jesus é escutar a palavra do Pai. Escutar Jesus é escutar uma palavra que liberta, que salva, que purifica, que ilumina os corações. A palavra de Deus, diz o Salmo, é luz para os meus caminhos. Então precisamos de escutar. Escutar significa pegar na Bíblia, lê-la.
Eu se calhar vou fazer uma asneira e dizer um exagero, mas eu penso que a grande maioria dos cristãos nunca leu a Bíblia toda. Nem sequer o Novo Testamento. Os 4 Evangelhos, as cartas de São Paulo, o Apocalipse, nunca leu. Nunca meditou devagarinho a Bíblia toda. E é esta graça que precisamos de aprender. É o meu filho, escutai-o. Querer ouvir Jesus e a palavra dele, a palavra que nos move o coração, que nos inspira a inteligência, que nos muda a língua, que nos muda os sentimentos, essa palavra que converte. É isto o caminho quaresmal. Por isso é que a Transfiguração nos aparece também nesta caminhada de Quaresma, para percebermos que é por aqui o caminho. Outro tema importante desta Transfiguração é que ao descer o monte, Jesus começa a dizer aos apóstolos: o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser maltratado e finalmente vai ser preso e vai ser morto. Os apóstolos ficaram atónitos, mas Jesus diz: não digais isto a ninguém. Ou seja, depois de uma divindade que aparece, de uma beleza única, porque divina, depois de um pai falar de seu filho, o Pai do céu, a primeira pessoa da Trindade, que nós nunca vimos, mas que falou, para chamar a atenção para o filho, vem esta maneira de Jesus indicar aos apóstolos o resto da sua vida, o terminar da sua vida pública. O Filho do Homem vai ser maltratado, vai ser espezinhado, vai ser, como diz o Salmo, vai ser um verme e não um homem. Vai ser feito pecado e maldito na cruz e vai derramar o seu sangue para nos remir e nos salvar. Então, a Transfiguração nos lança para o Calvário. A Transfiguração nos lança para a cruz. A Transfiguração, que no fundo nos encanta, ao ponto de Pedro querer 3 tendas para ficar lá em contemplação. Não. É preciso voltar a descer o monte e ir para a vida, para a fábrica, para a escola, para o emprego, para viver a cruz de Jesus Cristo e para viver a unidade com o crucificado. Sem cruz não há ressurreição. Sem cruz não haverá quaresma. Sem cruz não há vida cristã. Sem o sinal da cruz, sem fazermos isto muitas vezes e assumirmos esta cruz com a qual nos benzemos, não há cristianismo. Então, a Transfiguração nos lança para o Calvário e nos faz perceber, é para lá o caminho. Viver com Jesus e em Jesus e assumir a cruz dele na nossa própria vida. Esta graça que a Transfiguração nos põe diante de nós e nos dá o dom de podermos assumir e viver. Também precisamos de ajudar as pessoas a perceber o valor da cruz, para poderem um dia ressuscitar com Jesus. A cruz não pode ser um pesadelo, um tormento. Há pessoas que pegam no sofrimento e querem deitá-lo fora, como quem machuca um papel e deita o caixote do lixo. Não. Tem que se assumir com amor. A cruz é o caminho da salvação. A cruz, diz Jesus Cristo, quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz cada dia. Então, a Transfiguração, como grande mistério da revelação de uma divindade e de um Pai que fala, termina apontando-nos o caminho do Calvário e da cruz. É esse o nosso. É esse o seu, meu irmão e minha irmã, e o meu. Não nos queixemos dele. Estamos a ser redentores com Cristo. E estamos com Jesus a caminhar para uma ressurreição. Sem cruz não há ressurreição. Sem Sexta-feira Santa não há Páscoa.
assumamos este caminho e o Senhor nos fará participar da sua transfiguração e da sua ressurreição. Vou-vos dar a bênção, que a bênção deste Deus, Pai, Filho e Espírito, nos fortaleça e nos anime. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Desejo-vos uma boa semana, que a introdução aos mistérios da vida pública e este primeiro mistério da transfiguração, lido, rezado, quer em Lucas, quer em Marcos, quer em Mateus, nos possa ajudar a querer ser transfigurado com Jesus, a querer ser cristificado com Jesus, a querer ser um Jesus mais vivo no meio do mundo. Que Nosso Senhor vos ajude a vós e a mim.